dia aí para todo mundo, iniciando mais uma semana. Festejamos ontem o domingo do Bom Pastor, o quarto domingo da Páscoa, dia de oração pelas vocações, e durante esta semana nós também vamos prolongar esta meditação ouvindo essas palavras de Jesus, Ele que é o nosso bom, o nosso pastor verdadeiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, que pela humilhação do vosso Filho reerguestes o mundo decaído, enchei de santa alegria os vossos filhos e filhas que libertastes da escravidão do pecado e concedei-lhes a felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, para a nossa meditação, neste dia, nós temos o Evangelho que se encontra em João, capítulo 10, do 1º ao 10º versículo. E aqui nós temos a grande proclamação de Jesus, que afirma ser o bom pastor. Interessante que Jesus aqui faz duas comparações. Primeiro, afirma ser o bom pastor e indica qual é a diferença do bom pastor para o falso pastor. Aquele que não é pastor é ladrão, é assaltante. Enquanto que o pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas, conduz as ovelhas, chama as ovelhas pelo nome e assim por diante. Mas também Jesus faz uma outra comparação, diz que eles não entenderam e Jesus continua. Em verdade, eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Então esse aspecto que Jesus salienta aqui, além de dizer que é pastor, diz que também é porta das ovelhas. E para podermos entender por que Jesus fez essa afirmação, nós precisamos voltar um pouco no Evangelho e até o capítulo 5. No capítulo 5 do Evangelho de São João, diz que Jesus foi para Jerusalém, num contexto de uma festa, não se diz exatamente que festa era, e Jesus chega num determinado lugar de Jerusalém, ali perto de uma piscina de Betesda, junto à porta das ovelhas. Então, o que é essa porta das ovelhas? Até mesmo em grego se chama probatike, que quer dizer ovelheira. E por que essa porta ela é chamada porta das ovelhas? Nós sabemos que em Jerusalém há muitas portas, e cada porta tem um significado. Tem a porta do Messias, o portão de ouro e assim por diante. Mas essa porta das ovelhas era chamada assim porque era o acesso que se tinha para o matadouro. Então, quando se levavam as ovelhas para o sacrifício, então ao invés de fazer toda uma volta por Jerusalém ou entrar por outra porta, então era muito mais prático passar por esta porta, porque já ia diretamente para o matadouro e lá as ovelhas eram sacrificadas. Então, por essa prática, então essa porta começou a ser chamada Porta das Ovelhas. E Jesus vai justamente aí. E junto a essa porta, o que é que Jesus encontra? Jesus encontra uma multidão de enfermos. E aí São João até distingue. Eram coxos, aleijados e paralíticos. Nós temos ali coxos, os cegos, melhor dizendo, e os paralíticos. Então, é muito interessante que Jesus encontra essa multidão justamente ali perto desta porta das ovelhas. Então, aquela multidão representa as ovelhas e a porta representa um sinal de morte. Então, destinadas para a morte, por causa dessas suas enfermidades. E qual é a morte fundamental que se quer falar dessa multidão? É a falta de conhecimento da palavra de Deus e, portanto, vivem na escuridão, nas trevas, por isso que há entre eles cegos. E Jesus é a luz, Jesus é a palavra de Deus, Jesus é a vida, Jesus é o caminho. Então não pode, de forma nenhuma, ser indiferente àquela multidão sem vida, sem luz, sem a possibilidade de caminhar. E Jesus cura um paralítico, faz com que ele caminhe, e caminhe justamente para segui-lo.
Então, quando Jesus no capítulo 10º afirma, eu sou a porta das ovelhas, então Jesus está se contrapondo àquela porta que era o símbolo da morte. Então, essa porta das ovelhas, nós poderíamos dizer, é o corredor da morte. Então, passando por esta porta, as ovelhas encontrariam a morte. E não tem volta, né? Elas entram, passam pela porta e encontram a morte. Enquanto que Jesus diz aqui, de uma forma assim, tão bonita, tão clara, quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. As ovelhas seguem esse pastor e ele faz as ovelhas entrarem e elas encontram a vida. Então é uma comparação muito significativa, né? Sem esse contexto do capítulo 5º, nós não podemos entender porque Jesus disse que era a porta. O pastor, né, a gente entende sem nenhuma dificuldade, né, porque é o guia, aquele que orienta, aquele que leva as ovelhas para os prados, a relva, as fontes de água e assim por diante. Então essa imagem para nós não é tão difícil de compreender. Mas por que Jesus disse que era a porta? Então a gente precisa considerar esse contexto do capítulo 5º, né? Quem tiver a oportunidade de ler o capítulo 5º para ver como é muito significativo Jesus dizer que não é a porta para a morte, mas Jesus é a porta para a vida. Então Jesus não é a porta das ovelhas, não é para o matadouro, mas Jesus é a porta das ovelhas para a vida e a vida em plenitude. Por isso que o último versículo de hoje diz assim, né, se o ladrão vem para roubar, para matar e destruir, eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Por quê? Porque ele é a porta para a vida e não a porta para a morte. Então que o nosso bom e verdadeiro pastor nos conduza sempre para a vida em plenitude, e nesse tempo da Páscoa, que celebramos com tanta alegria, com tanto júbilo a sua ressurreição, também sejamos testemunhas que somos ovelhas que passam pela porta para a vida, e não ovelhas que passam para aquela porta, o corredor da morte. Então que o Senhor nos ajude, Ele que é o nosso bom pastor, nos guie, nos oriente e nos conduza sempre para passarmos pela porta que nos conduz à vida e à vida em plenitude. E que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia para todos e até amanhã, se Deus quiser.